Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 5, que aqui na Bíblia de Jerusalém, hoje eu vou continuar seguindo a Bíblia de Jerusalém, porque tem umas diferençazinhas aqui no formato da escrita, na tradução. E esse capítulo ele tem um título que é o caso de incesto. Então na semana passada nós falamos sobre isso, né? É sobre essa questão do incesto de uma pessoa, de um homem, que está ali tendo um relacionamento sexual com a sua madrasta. Bom, a gente não tem muitos detalhes, né, dessa história, mas a gente tem o tom, né, da mensagem do Paulo. Então Paulo, aqui no versículo 2, ele fala assim: e vós estáis cheios de orgulho, nem mesmo vos mergulhaste na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós? Então, nos parece assim que além de estar acontecendo essa situação complicada, não tem nenhuma recriminação, nem recriminação, não tem nenhuma tristeza da comunidade, e a comunidade inclusive está orgulhosa dessa situação. Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que perpetrou tal ação em nome do Senhor Jesus. Aqui tem a questão do que ele está falando, né, a linguagem, assim, a mensagem mesmo, né, de não aprovar essa situação, mas tem também o formato, porque ele fala que, mesmo não tendo ido lá pessoalmente, ele já estava sabendo disso. E aqui no campo do espiritismo não é difícil de entender essa situação, né? Porque nós estamos muito além da matéria, não é isso? Nós estamos muito além do contato, sei lá, né, direto. Porque o nosso pensamento, tá? Ele se expande e ele alcança. Então a gente pode, mesmo ausente do corpo, nos comunicarmos e temos assim algum nível de informação, seja pelo sonho, seja pelo pensamento. Não sabemos aqui exatamente qual, né, desses formatos o Paulo usou, ou se outro até, mas dá para perceber que ele já estava ali ciente da situação. E aí ele fala assim: é preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele está sendo duro aqui em dizer que esta pessoa que está numa conduta tão contrária, né, à vontade divina, e está sendo muito aplaudida pelo seu entorno, ela precisava assim, se responsabilizar, se entregar a Satanás. Vamos lembrar, né? Satanás e diabo não é uma figura verdadeira, concreta. É uma figura de imagens que representa, né, na origem da palavra, tanto no grego quanto no latim, a origem da palavra remete ali a um adversário, aquele que é do contra, né? Do contra em relação à ordem divina, do contra em relação ao que é bom para nós. Então, esta pessoa precisa, aqui na lógica do Paulo, parar de ser aplaudida pela comunidade e se responsabilizar. Então, ela está querendo fazer o mal, está querendo fazer o que ela acha certo, independente se isso vai ferir alguém, então ela que se responsabiliza por isso. Para a perda da sua carne, né, para viver na carne, no corpo, as consequências dos nossos atos. É isso que a gente faz. Então, por exemplo, se eu fico com muita raiva, não combato, a raiva é uma emoção importante, né? Ela diz das situações. Mas se eu fico com muito tempo com ela, ela traz impactos para minha carne, né? Ela me dá uma gastrite, ela me dá um problema no coração, ela me dá uma dermatite, ou, sei lá, eu vou realmente machucando as pessoas. Então, isso tem consequências, né? Ou digamos que eu estou dirigindo e estou muito brava e não busco me acalmar, porque essas emoções fazem parte do nosso crescimento. Mas deixar elas desenfreadamente me guiarem é que é o problema. Aí estou muito nervosa, acabo batendo o carro. Então isso é sofrer na carne as consequências, né? Mas ele diz, ó, a fim de que o espírito seja salvo. É claro que o Paulo tem muita clareza que o nosso destino é a evolução espiritual. Então essa pessoa, ela vai evoluir no dia do Senhor, no tempo dela, não no nosso. Nós olhamos algumas pessoas, algumas situações e falamos: nossa, mas tá ruim o que as pessoas estão fazendo. Poxa, seria tão bom, né, se ela mudasse, se ela parasse, se ela se transformasse, mas ela vai fazer isso no momento dela, né, segundo a vontade de Deus, porque nós temos um campo de possibilidades, a vida é isso. E chega uma hora que a gente não tem mais jeito, nós precisamos sentir a lei de ação e reação. Então, é possível viver o mal por um tempo, né, até que chega um momento que no dia do Senhor, ou seja, vai além da nossa
vontade, está na vontade divina, a gente vivencia as consequências. E aí só mais uma última frase aqui pra gente terminar. Não é digno, perdão, duas frases. Não é digno o vosso motivo de vanglória, porque as pessoas estão achando muito bonita essa situação, né? E ele falou, não tá digno isso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Essa é uma frase muito famosa de Paulo, né? E é uma imagem, e interessante isso, né? Porque as imagens metafóricas, elas perduram no tempo. Naquele tempo, o fermento tinha essa ação, hoje também. Então, continua sendo uma imagem muito útil, né? Algumas imagens bíblicas a gente precisa entender o contexto porque elas já não fazem tanto sentido, né? Mas ainda assim o contexto faz, no contexto. Agora aqui é muito claro pra gente, né? A gente vai fazer um pão, um bolo, um pouquinho de fermento que você põe, ele influencia toda a massa, né? Ele tem uma reação química com toda a massa, aumentando ela. Aqui ele está falando do quanto nós somos seres sociais, que nos influenciamos mutuamente, né? Então, uma pequena frase, um pequeno comentário, ou a ausência dele, inclusive, tudo isso influencia, né, a vida das pessoas. Então, quando alguém está fazendo alguma coisa ruim, mas tem reconhecimento social, isso é uma forma de fermentar. Porque ela não está tão errado assim, né? Fulano falou que está tudo bem, fulano está achando graça. Então eu posso seguir nesse caminho, nesse sentido que nós somos muito responsáveis uns pelos outros. Mas a gente continua semana que vem.